Hello everybody and welcome to a Chrissy B Show special tonight. Today we bring to you an exclusive interview with former Brazilian model and TV personality Andressa Urach, whose controversial past we'll uncover on today's programme. Now it's the first time she's spoken on television here in the UK, and she's famously known for her affair with football player Cristiano Ronaldo, which hit the headlines around the world. But was it all true? We'll find out straight from Andressa tonight herself, so do stay tuned. Andressa, now 28 years old and single mother of one, was once one of Brazil's most luxurious prostitutes and charged up to £5,000 an hour to her famous, powerful and millionaire clients around the world. But it was an out-of-body experience that changed her whole perspective in life and made her want to turn her back on the reckless and self-obsessed lifestyle she once had. So without further ado, let's welcome Andressa Urach all the way from Brazil. And the first question we actually asked her was about her background and what life was like growing up when she was a child. Let's take a look. Olá, eu sou Andressa Urach e eu gostaria de primeiramente agradecer ao programa Chrissy B Show pela entrevista. Obrigada, Chris. Chrissy, eu vim de família muito humilde e família muito pobre. Quando eu nasci, a minha mãe era muito nova, ela tinha apenas 14 anos de idade e ela não tinha condições financeiras de me criar. O meu pai me rejeitou quando eu nasci, disse que eu não era filha dele e não me aceitou como filha. Essa rejeição me trouxe muitos problemas na minha infância, porque eu não entendia por que o meu pai não me amava. Eu queria o amor do meu pai, eu queria o amor da minha mãe. Eu tive uma infância muito difícil. E por esse motivo de condições financeiras, a minha mãe ela me deu para uma senhora me criar com 2 anos de idade. E o marido dessa senhora me abusou sexualmente dos 6 aos 8 anos de idade. E esses abusos eram frequentes. E me tornou uma adolescente muito rebelde. Me fez crescer com ódio do mundo, com raiva dos homens. Esses abusos, eles fizeram com que eu me tornasse uma menina muito agressiva. E aos 8 anos de idade, a minha mãe de criação, essa senhora que me criou, viu e acabou me devolvendo para minha mãe. A minha mãe era uma jovem e ela tinha medo que eu engravidasse muito cedo e ela me batia muito. Então eu tive uma infância bem difícil, onde eu apanhei muito. Foi uma educação assim muito agressiva. Foi bem difícil. A minha infância foi uma infância muito difícil. So we can see there already that she had an extremely difficult childhood. So how did this actually influence her personality? Now in her book she did write about a situation with her half-brother where she actually had her first sexual experience with her brother. Now we would like to know obviously how did this happen and how did it influence her life? Let's see what she says. Chris, eu nunca tive uma estrutura familiar. Nunca tive uma direção do que era certo, o que era errado. Eu fazia o que eu sentia, lidada pela emoção. O fato de ter sofrido muito na infância fazia com que eu era uma adolescente muito agressiva. Aos 11 anos eu comecei a fumar cigarro, aos 13 anos eu conheci a maconha, até que eu fugi de casa, porque minha mãe me batia muito, e eu fugi para o meio de um bairro bastante humilde, uma favela. E aí a minha mãe foi me buscar com a polícia e disse, agora você vai morar com o seu pai. Eu nunca tinha visto meu pai. Para mim era tudo muito novo. E eu caí de paraquedas na casa do meu pai e o meu irmão, que era um ano mais velho do que eu, que era só filho do meu pai, com outra esposa, me levava aos bailes da cidade, às festas da cidade, e nós acabamos bebendo e nos relacionando sexualmente. Minha primeira relação sexual foi com meu próprio irmão, que eu me envergonho muito.
Falar desses assuntos no livro foi muito difícil, porque isso eram coisas que nem a minha mãe sabia. Eram coisas muito delicadas, assim, que eu tenho muita vergonha de falar. Só que falar isso é me perdoar, é me libertar da culpa, do passado e principalmente ajudar aquelas pessoas que ainda estão no fundo do poço como eu estava. Ajudar aquelas pessoas que ainda não conseguiram se perdoar. Porque eu cheguei numa fase da minha vida que foram 27 anos de escolhas erradas, de caminhos errados, escolhas erradas que eu fiz. Porque aos 21 anos eu entrei para a prostituição, mas por uma opção minha. Não foi por causa da minha infância, porque eu não posso culpar ter vindo de uma família pobre ou ter sofrido abuso, porque quantas mulheres sofrem abuso sexual hoje e não se prostituem? Então, assim, lógico que tudo isso que aconteceu me tornou um ser humano muito ruim, de atitudes horríveis. Mas eu me envergonho, sabe? Eu me envergonho muito, mas fazer esse livro realmente é levar a luz para o mundo escuro da prostituição e ajudar aquelas pessoas que realmente querem ser ajudadas. So very shocking. Now, as she said, she decided to become a prostitute at the age of 21. But what was the reason for her becoming a prostitute in the first place? Let's hear what she has to say. Chris, a decisão de entrar para a prostituição foi quando o meu casamento ele acabou. Porque eu casei muito cedo. Eu casei aos 15 anos de idade para poder sair de casa. Quando eu casei, eu achei que ia ser para sempre. Eu ia ter a família dos sonhos, o castelo encantado, o filho, né, que eu sempre quis, o meu filho maravilhoso que eu tenho hoje de 10 anos, fruto do meu casamento. Só que aos 21 anos, depois de 6 anos de casada, o meu casamento acabou. Eu me vi mãe solteira, com filho para criar, contas para pagar e pensei, o que é pior? Eu ver o meu filho passando fome, perder a guarda dele ou entrar para a prostituição? Eu entrei para a prostituição por uma necessidade financeira, mas a ambição ela cresceu dentro de mim, porque eu achei que eu iria pagar uma conta e eu nunca mais consegui sair de lá. Eu me prostituí durante 6 anos. Comecei trabalhando em uma casa noturna, muito famosa da região, onde eu ganhava R$400 por 1 hora de programa. Nesse bordel, nessa casa noturna, eu cheguei a ganhar R$3.000 por uma hora de programa. Eu cheguei a ficar com até 7 homens em um único dia. Nesses últimos 6 anos, eu acredito que no mínimo, eu dormi com uns 2.000 homens, se você for colocar um homem por noite, né? Sendo que teve noites que eu cheguei a dormir com 7 homens. E é um passado muito vergonhoso, que eu me envergonho muito. Se você disser assim, por que você está falando agora? Porque, na verdade, se eu realmente não tivesse de frente com a morte, passado tudo que eu passei, sofrido tudo que eu sofri, eu jamais contaria. Até eu participei de um reality show aqui no Brasil, onde eu tive uma participação muito vergonhosa. Eu falava muitos palavrões, era muito brava. Nesse período eu já estava usando muitas drogas. No reality show não podia usar droga, então eu estava ali sofrendo também de abstinência por não ter o uso da droga. Muito álcool. Quando tinha as festas eu bebia muito porque eu já estava num período de alcoólatra. E depois da prostituição do bordel, que foi a prostituição de luxo, eu descobri que a fama me tornaria prostituta de luxo. Então, participar do reality, ser capa de revista, isso aumentaria o meu cachê. E aí, eu entrei para o mundo da fama, que eu detalho no meu livro, né? Morri para Viver, que está sendo lançado aqui no Brasil, onde eu contei todo esse mundo escuro da fama, de celebridades, coisas que realmente é porque minha vida mudou, transformou de uma maneira maravilhosa e é uma forma de ajudar essas pessoas contando tudo isso.
So now we see that even though the initial reason why Andressa went into prostitution in the first place was because she was desperate financially. She didn't want to lose her son. She needed the money. But as she entered into that dark world, then it started to become an obsession. She wanted more. She became ambitious in the wrong type of way. And this is a trap that many people fall into. They start to get obsessed with money. They start to get obsessed with the fame. And this did lead her into some really, really serious stuff, which we're going to find out right after the break. She's got an incredible story and can't wait to hear what's next. Hi, I'm Chrissy B and my show is all about improving your mental health and being happy. Join me every Monday, Wednesday and Friday at 10 p.m. on my channel Sky 203. Visit chrissybshow.tv for more information and subscribe to our YouTube channel Chrissy B Show. You can also follow us on Twitter and Instagram at Chrissy B Show and on our Facebook page, The Chrissy B Show. Welcome back. Now, if you've just joined us, in today's show, we are bringing to you an exclusive all the way from Brazil. Tonight, we're interviewing former Brazilian model and TV personality Andressa Urach, whose controversial and scandalous past we're reliving tonight. She's famously known for her affair with football player Cristiano Ronaldo, which hit the headlines around the world. And just before the break, Andressa revealed to us here on The Chrissy B Show her very dark and difficult upbringing. Now, what's interesting is we begin to unravel the reasons or what her thinking was behind some of the decisions she made in her life. Now, if you've missed any of this interview so far, don't worry, you can head over to our YouTube channel, Chrissy B Show, subscribe to it, and watch this show in full from there, and also any of the previous shows in your own time. But now it's time to continue this story. So the next question we asked Andressa was, where did this idea come from for wanting to be famous, and what did she do to get that fame? Chris, quando eu estava no bordel, né, na casa noturna, eu descobri que as meninas famosas ganhavam melhor, o cachê da prostituição era mais alto. Então eu acabei participando de concursos de beleza até me tornar capa de revista, provocava situações para ser destaque de jornais, né, de todo o Brasil e internacional, né, até que eu armei para o jogador Cristiano Ronaldo, que eu conto no livro, que foi destaque no The Sun. Até agora no meu livro eu também relatei a história no Daily Mail. Ser capa de revista, de jornais, aumentava o meu cachê na prostituição. Então, eu queria ser famosa a todo custo para ter o cachê mais alto. O meu cachê, quando eu fui para a prostituição de luxo, começou de 7 mil a 15 mil reais, até chegar a 30 mil reais por apenas 1 hora de programa. Na prostituição, eu me submeti às coisas mais horríveis e nojentas que você possa imaginar ou nem possa imaginar. Masoquismo, sadomasoquismo, que é agressão física, ser agredida, ser humilhada, socos, tapas, chutes, você ganhar dinheiro com dor. E ali eu me humilhei, eu cheguei na humilhação tudo pelo dinheiro. Os meus deuses eram o meu corpo perfeito, porque eu acabei me viciando também em cirurgias plásticas, dentro do bordel também. Eu vi que as meninas com corpos perfeitos eram as mais bem pagas. Eu fiz 14 cirurgias plásticas para conseguir o corpo perfeito. Eu fiz uma cirurgia a cada 3 meses em 4 anos. No total foram 14 cirurgias plásticas. Eu estava tão obcecada pelo corpo perfeito que, por fim, eu queria cortar os dedos dos pés para calçar o número do sapato menor,
porque eu calço 39 e eu queria calçar 36, 37, que os sapatos eram mais bonitos nessa numeração. E eu só não fiz isso porque o meu cirurgião plástico não deixou. Ele não deixou. Em seguida eu tive o problema do hidrogel nas pernas, que eu apliquei para ter músculos, né? Que na verdade por um período eu tomei anabolizantes e eu precisava fazer muito exercício, muita academia para ter esse resultado. Com a aplicação do hidrogel, o resultado ele era aqui imediato. Então, o produto ele chegou quase 5 anos para me dar problema. E quando ele deu esse problema é que eu realmente cheguei ao hospital em coma e ali eu estava de frente com a morte. Now, unfortunately, there are many young people that do get obsessed with the way they look and they want to achieve the perfect body, and some of them do go through surgery for that because they're not happy with their body or they want to use their body in some way to seemingly get ahead in life. But this actually nearly ended Andressa's life. Let's see what she had to say next. Bom, Chris, é difícil de falar porque eu nunca imaginei que aos 27 anos eu poderia morrer. Eu achava que se eu fosse morrer, talvez eu fosse morrer quando eu ficasse velhinha. E eu me vi com muito dinheiro na conta e dinheiro nenhum pagaria minha saúde. Eu entrei no hospital com uma pressão muito baixa, 7/3, que é quase estado de choque. Tive uma infecção generalizada, que se chama sepse. Meu rim parou, meu pulmão parou. Eu fiquei entubada, respirando por tubos, desenganada pela medicina. 3 dias em coma. Esteticamente, parecia que eu tinha 150 quilos de inchaço, porque o meu rim não funcionava mais. E ali eu teria morrido. Na verdade, eu morri. Eu morri ali, para mim eu morri. Porque quando eu entrei em coma, eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Eu estava deitada na cama e a minha alma levantou. E eu vi o meu corpo, eu vi o hospital e a minha alma saía do meu corpo. E eu fui para um lugar que era o julgamento. Era um lugar muito claro, muito plano, tinha muita paz. E eu sabia que eu estava sendo ali julgada. Que ali ia estar decidindo para onde a minha alma iria. Mas a minha alma, eu tinha feito tanta coisa errada que minha alma ia para o inferno. Eu sabia que minha alma estava condenada. E eu senti uma força muito grande se aproximando e eu estava nua. Eu estava nua e aí eu sabia que era Deus. Eu sabia que era Ele, porque era uma força muito grande. E eu estava ali nua diante de Deus, sem roupa, sem joia, sem nada. Na minha cabeça passou tudo que eu trabalhei a vida inteira. Eu passei por cima de muitas pessoas para conseguir todo o dinheiro, toda a fama que eu queria, ficou tudo. Não tinha nada ali, só estava a minha alma. Passou um filme na minha cabeça do ser humano que eu fui, das coisas erradas que eu fiz. Até um olhar feio que eu dei para alguém. Coisas erradas que eu fiz a vida inteira, atitudes. Eu fui um ser humano muito ruim. E aí eu sabia que Deus não me perdoaria, mas eu pedi perdão. Eu disse, Senhor, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Deixa eu fazer uma nova história, deixa eu cuidar do meu filho. E eu clamei de todo o meu coração, eu pedi perdão, porque eu sabia que eu não merecia, que minha alma estava condenada ao inferno. E eu senti o perdão de Deus, eu senti que Ele me perdoou. E eu voltei para o meu corpo, a minha alma voltou para o corpo e eu respirei. Quando eu respirei, eu me dei por conta que eu estava na UTI, eu já tinha ficado 3 dias desacordada em coma. E no mesmo dia que eu acordei do coma, eu estava ainda com dificuldade de respirar, estava com respirador. No quarto estavam os médicos, a minha mãe. E eu vi a morte vindo me buscar, a alma da morte. Encheu de espíritos no meu quarto. Eles eram mais ou menos de cor cinza.
Era muito grito, era muito gelado, era horrível. Era uma sensação horrível, horrível. Eu tinha muito medo, eu estava com muito medo, porque eu sabia que era a morte, ele veio buscar minha alma. Eu tinha certeza que ele ia levar minha alma para o inferno. E ele veio, ele era muito mau, ele era gritos, era pavor. E aí ele veio, se aproximou e ele botou a mão dentro de mim e puxou minha alma. Quando ele puxou minha alma, eu gritava para minha mãe nesse momento. E a minha mãe é da Igreja Universal há mais de 20 anos. E a minha avó também sempre foi da igreja. E a minha mãe começou a orar por mim. Orar, me ungir, repreender, dizer, não, meu Deus, eu entreguei a minha filha no altar quando a minha filha nasceu, a minha filha é tua, não deixa a morte levar. E ali eu sei que foi a fé da minha mãe que me salvou, porque eu não tinha comunhão nenhuma com Deus para isso. E depois dessa oração que ela fez, que ela ungiu, que ela repreendeu, os espíritos, eles foram embora. E aí, naquele momento, eu sabia que eu precisava começar uma nova vida. Sabe, eu não sabia como ainda, porque eu passei por 18 cirurgias, eu lutei para sobreviver, foram 28 dias de UTI, eu me vi com 3 buracos na perna direita e 4 buracos na perna esquerda, onde eu podia ver o meu osso. Era uma infecção muito grande, que eu lembro que o dia mais difícil para mim no hospital, porque eu não tinha visto os buracos, eu não queria ver. Eu colocava sempre um lençol na frente quando elas iam me trocar. E aí, sem querer, uma vez eu fui meio que me levantar na cama, assim, e eu coloquei a mão todinha dentro de um dos buracos da minha perna. E eu vi aquela golesma, assim, eu disse, meu Deus, sabe, para mim, que o meu corpo era tudo para mim, sabe, me veio aqueles buracos de pensar, e agora? Sabe, mas eu tinha certeza que Deus existia, eu sabia que alguma coisa Ele ia fazer, então não me importava se eu saísse dali com buracos, o que importava é que eu queria caminhar, sabe, eu queria uma nova chance, eu queria pedir perdão para as pessoas, eu queria começar uma nova história, mas não foi fácil, porque foi uma guerra, sabe, a minha mudança, ela não foi de uma hora para outra. So it was this particular out-of-body experience that kick-started the change in Andressa's life. And we're going to find out more about her past and things that she got involved with, but also how she managed to turn her life completely around. And you'd think someone in that kind of lifestyle, those kind of situations that she was in right back from her childhood, it would be really difficult for someone to change, a leopard to change its spots, as they say, but she managed to do it, and we'll be finding out how after this break. Hi, I'm Chrissy B, and my show is all about improving your mental health and being happy. Join me every Monday, Wednesday and Friday at 10 p.m. on my channel Sky 203. Visit chrissybshow.tv for more information and subscribe to our YouTube channel Chrissy B Show. You can also follow us on Twitter and Instagram at Chrissy B Show and on our Facebook page, The Chrissy B Show. Hello everyone, and if you've just joined us, we have an exclusive for you right here on The Chrissy B Show. We're interviewing former Brazilian model Andressa Urach, whose dark and scandalous life we're uncovering tonight. We've learned of her difficult childhood, being beaten up and sexually abused by her stepfather, to name a few. And just before the break, she mentioned the time she framed football player Cristiano Ronaldo, which we'll go into more detail later on. And she spoke about that moment she ended up in a coma and facing death because of her obsession with plastic surgery and perfecting her body. Andressa, before the break, described her chilling out-of-body experience, but was saved by her mum's strong faith in God. Let's find out what happened next. Eu precisei sofrer muito, eu precisei estar em cima de uma cadeira de rodas 20 dias sem andar, com uma infecção muito grande, onde a secreção ela vazava na minha perna. Então, assim, você passar por isso faz você dar valor a um copo de água, eu tive que reaprender a caminhar, que eu já não conseguia mais caminhar, eu não sabia mais andar. Então, eu tive que aprender a dar os primeiros passos.
É você dar valor ao ar que você respira, você cria valores, sabe? E uma das coisas assim que eu mais me culpava é porque durante todos esses anos de prostituição, que foram 6 anos, eu achava que por vir de família muito humilde, que quando eu ficasse rica, eu ia ser feliz. E aos 6 anos de prostituição eu ganhei muito dinheiro. Eu cheguei com um carro importado, um apartamento, uma cobertura, 60 mil reais na minha conta. E uma pessoa extremamente infeliz, depressiva, tomando calmantes, usando drogas, cocaína. Eu tive 3 overdoses, deixei o meu filho muitas vezes para ir para as baladas com os meus amigos. Amigos estes que no dia que eu mais precisei no hospital não estavam lá. Então, nos momentos mais difíceis, os meus amigos fugiram, sumiram. Quem estava ali era minha mãe, eram os pastores da igreja. E eu me envergonho muito, assim, sabe, de não ter cuidado do meu filho como eu tinha que ter cuidado. Então, assim, quando a minha vida mudou, eu tentei recuperar tudo. Porque muitas e muitas noites daquela antiga Andressa, eu deixava o meu filho em casa para ir para as baladas, para usar drogas, buscando preencher um vazio. Eu tinha um vazio, uma ansiedade, um buraco dentro do meu peito, que eu tentava preencher com roupas, com sapatos, com joias, com carros, com tudo que o dinheiro poderia oferecer. Mas eu cheguei a ter síndrome do pânico. Então, realmente, eu achava que não tinha saída para mim. Primeiro porque eu não conseguia me perdoar por tudo de errado que eu tinha feito. Eu achava que eu não poderia recomeçar. Eu achava assim que no Brasil tem um ditado: pau que nasce torto nunca se endireita, que é você fez errado a vida inteira, como você vai fazer certo agora? Achava que não tinha saída para mim. Só que quando eu sofri, quando eu estava ali, que os médicos me desenganaram e disseram: olha, você pode, de repente, ter que amputar as suas pernas. Eu recorri a Deus, sabe? Foi a minha fé. Eu conheci uma fé que transforma, uma fé que transforma totalmente, sabe? A minha vida, depois que eu entreguei minha vida no altar, que eu me converti, que eu me batizei nas águas, eu comecei a mudar os meus pensamentos, eu comecei a acreditar em mim, eu comecei a me perdoar. Eu entendi na palavra, na Bíblia, que Deus me perdoava, que existiam palavras ali que me confortava, era como se fosse um alimento. E aquele alimento ia preenchendo, 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 preenchendo. Aquelas palavras da Bíblia, elas entravam em mim e era como se eu gostava muito de droga, sabe? E aí, aquela sensação das drogas era... Conhecer a palavra era muito maior do que aquilo, porque as drogas, essa felicidade era tudo ilusório. E não, ali naquela fé era constante, era uma paz constante, era uma certeza que coisas boas aconteceriam na minha vida. E aí eu me entreguei e a minha vida foi transformada. So Andressa mentioned there that she started to forgive herself, but did she not realize what she was doing before was unhealthy, that it was wrong? Let's see what she has to say. Chris, na verdade, eu tinha consciência de que era errado, mas mesmo assim eu já estava tão acostumada com o que era errado, que uma coisa errada puxava outra coisa errada. Era como se fosse uma areia movediça, que você vai afundando, 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 que no fim eu pensava que morrer eu tivesse paz. Eu já achava assim que tem fazer mais uma coisa errada? Eu já fiz tanta coisa errada, sabe? Não tem mais jeito para mim. Se é que Deus existe, porque eu achava que Deus não existia, se é que Deus existe, Ele nunca vai me perdoar. Então assim eu pensava, se eu morrer eu vou ter paz. Era o que eu pensava. Now, earlier in her interview, Andressa mentioned that she framed Cristiano Ronaldo. Now, why did she actually do that? Let's see what she has to say. Bom, Chris, eu até peguei o livro e não foi fácil escrever esse livro, né?
Cristiano Ronaldo foi o único nome público que eu coloquei, é o único nome que está no livro de famosos que eu me relacionei, porque foi o único caso que veio na mídia. Os outros eu não coloquei, eu não expus, porque eles têm família e meu livro não é para prejudicar ninguém, pelo contrário, meu livro é para ajudar. E o do Cristiano, eu conto a história no livro, que eu armei para ele, né, para causar a situação, porque eu queria fama, eu queria... Dinheiro nenhum pagasse, ele não pagou o programa, nada. Dinheiro nenhum pagaria estar com ele. Eu não gosto muito de falar, de lembrar, mas é verdade, de fato aconteceu, está no livro, mas eu gostaria até de pedir perdão para ele, para a Irina, pelo ser humano que eu fui, por tudo que eu fiz. Eu me envergonho muito. Se eu pudesse voltar no passado e mudar o passado, eu mudaria, mas eu não posso. O que eu posso é começar uma nova história. Durante um mês, nós tivemos várias conversas por telefone celular. Eu gravei todas essas conversas e nos encontramos em um hotel em Madrid. Eu armei um paparazzi para que fotografasse. E, enfim, não gosto de falar sobre isso, mas de fato é verdade, aconteceu tudo aquilo que eu falei já no Daily Mail, no The Sun, e eu só tenho que pedir desculpa, perdão. Perdão por ter armado, perdão por ter exposto isso dessa maneira, mas eu era uma pessoa totalmente inconsequente, eu nunca pensei em ninguém, eu nunca dei valor a mim mesma. E eu só pensava que aumentaria, se eu ficasse mais famosa, aumentaria o meu programa. Então, armar essa situação para ficar famosa, de ter esse affair com o Cristiano, aumentaria o meu cachê na época como garota de programa. E, de fato, né, aconteceu, eu armei, me envergonho muito, mas eu não posso mudar o passado, então que eu vou fazer uma nova história. Muitos famosos, jogadores de futebol, muitos jogadores de futebol, empresários, religiosos, atores, cantores, muitos. Você se coloca como um produto, uma mercadoria. E principalmente na prostituição de luxo, quando você é a capa de revista, você é desejada, você é cobiçada. E é muito comum. Muitas mulheres, muitas famosas. Hoje a prostituição, infelizmente, é uma coisa muito comum. É vergonhoso, mas é a realidade. As you saw there, Andressa found it really, really difficult to talk about that situation with Cristiano Ronaldo. She feels very ashamed of it, but she does talk about it in her book and she does speak about it openly because she wants to help other people and show that how she was before and how she is today. Now, something very common with people that have had a bad past, they find it really, really hard to forgive themselves. They find it very difficult to move on, and they just keep reliving the past, beating themselves up. They can't seem to move on because they just can't. They just feel so bad about who they used to be. But we're going to see now how, after the break, how Andressa managed to forgive herself and move on with her life. So do join us after this.
Hi, I'm Chrissy B and my show is all about improving your mental health and being happy. Join me every Monday, Wednesday and Friday at 10 p.m. on my channel Sky 203. Visit chrissybshow.tv for more information and subscribe to our YouTube channel Chrissy B Show. You can also follow us on Twitter and Instagram at Chrissy B Show and on our Facebook page, The Chrissy B Show. Welcome back everyone, and tonight is another Chrissy B Show special as we bring you an exclusive interview with former Brazilian model Andressa Urach. She's famously known for her affair with football player Cristiano Ronaldo, which hit the headlines around the world. But just before the break, she confessed that it was all actually in a bid to gain more fame and exposure for herself. It was the only name she's exposed, but mentioned that she has been with all sorts of people, from football players to actors, businessmen, singers, and even the clergy. So if you've missed the beginning of this show, all you have to do is head over to our YouTube channel, Chrissy B Show, subscribe to it, and watch this show and all of our previous shows in your own time. So now we're going to continue with Andressa's eye-opening account, and we asked her how she actually felt when she was selling herself. Lixo. Na verdade, eu pensava no dinheiro. Eu me submetia às coisas e pensava que depois teria aquela recompensa. Eu pensava, não, pensa no apartamento, pensa no carro, pensa nas bolsas, nos sapatos, nos relógios. Era como se fosse um pagamento para ter uma felicidade ilusória. Esse mundo é ilusão. Tudo é uma ilusão. A fama é uma ilusão, a prostituição é uma ilusão. Tudo é um grande engano. Porque quando eu entrei para a prostituição eu pensava, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou fazendo mal a mim. Só que eu não sabia que grande mal eu estava fazendo a mim mesma, porque houve situações que eu me submetia a coisas muito nojentas, assim, que eu tenho muita vergonha de falar. Mas eu ia para casa arrasada, com uma culpa muito grande do que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, pensa no dinheiro. E aí eu ia para debaixo do chuveiro e eu passava álcool nas minhas mãos, eu me escovava, eu me esfregava, só que a sujeira ela estava dentro de mim. E eu precisei ficar tomando remédios muito tempo, cheguei a ficar 20 dias em casa, dentro do quarto, sem poder sair para fora, me culpando, a culpa muito grande de tudo que eu estava fazendo. Só que ao mesmo tempo existia uma força dentro de mim que dizia, não, pensa no dinheiro. Era só isso que eu pensava, pensa no dinheiro. Eu me tornei um ser humano frio, calculista, que não tinha amor a mim mesma. Eu só pensava que eu poderia dar uma vida boa para minha família, para o meu filho, para minha mãe. Era só isso que eu pensava. So I think it was really deep there, what she was saying about going home and, you know, rubbing her hands with alcohol and actually trying to wash off the dirt, but it was actually, the dirt that she had was inside of her, and she, no matter how much she bathed and she scrubbed her skin, she still didn't feel clean, she still felt really dirty. And I think that's how a lot of people feel about their past. But as we've said, she has managed to turn her life around, and we'll find out in just a moment how she did that. But we also asked her about when she left the hospital and decided to change her life, if she had any doubts about it. Let's see what she says. Olha, Chris, foi uma guerra. No início foi uma guerra, porque os nossos pensamentos é o nosso pior inimigo. Você mudar velhos pensamentos, você ver o que é ruim para você. Por exemplo, eu tinha muitos amigos que usavam cocaína como eu usava. Eu tive que me afastar deles, porque eu tinha tomado uma decisão que eu não queria mais isso para minha vida. Me afastar daquelas amizades que só me puxavam para o fundo do poço, parar de frequentar locais onde eu bebia, sabe? Aquela personalidade que eu tinha poderia ser aflorada. Foi uma mudança, eu tive que abrir mão disso. E foi uma decisão de saber que se eu continuasse, o meu destino seria a morte. Hoje,
se eu não tivesse mudado, se eu tivesse continuado, se em algum momento eu tivesse pensado, poxa, não, vou continuar a vida de antes, provavelmente eu estaria morta ou eu estaria presa, porque por fim eu já estava namorando muitos bandidos de facção aqui do Brasil. Então, o meu fim, com certeza, ele teria acontecido se eu não tivesse tomado uma decisão de mudar. So there was more of her dark past there, but now let's go to the actual change and how her life is right now. Ai, Christian, minha vida hoje está transformada. Houve uma transformação total. Minha vida hoje é maravilhosa, sabe? Eu consegui me libertar das drogas, dos calmantes, do álcool, da prostituição. Eu aprendi a ser mãe. Hoje eu passo momentos com meu filho, onde a gente dorme agarradinho, dou um cheirinho nele, sabe? De ir no colégio. Foi o primeiro ano, ele está com 10 anos de idade. Foi o primeiro ano esse que eu tive o Dia das Mães com ele. Eu nunca tinha ido no colégio, nunca tinha participado de uma escola, de uma festa na escola, de Dia das Mães. Então, assim, esses momentos se tornaram especiais. Eu criei valores, a mudança de pensamento fez com que eu me perdoasse, eu aprendi a me perdoar. Eu aprendi a importância de você ter essa fé, sabe? Essa fé que transforma, essa fé que te sustenta, essa fé que te dá força. É de saber que tudo vai dar certo, sabe? Mas é uma obediência, você tem que ter um caminho certinho, porque o mundo vai te oferecer muitas coisas, mas é que nem eu digo, eu sei de onde eu saí, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi, eu sei o quanto eu sofri, e eu não quero nunca mais voltar para lá. Now, unfortunately, when people try to make a change, sometimes the past tries to creep up, be it old friends, old habits. So did this actually happen to Andressa? Did people from her past try to convince her to go back to her old ways? Let's find out. Olha, muitas pessoas falam que você está perdendo balada, né, festas. Eu digo assim, a minha fé não me proíbe de ir, só que eu criei valores diferentes. Hoje eu não sinto falta disso, sabe? Hoje eu prefiro estar em casa vendo uma televisão com meu filho, eu prefiro ir num restaurante com meu filho, estar com a minha família, criar esses laços da minha família, da minha mãe, sabe? Das minhas primas, da minha tia. São outros valores, sabe? Você olhar a vida com outros olhos. Você vê que, na verdade, tudo isso de fora é pura ilusão, que só vai te levar a um fundo de poço. E quando você estiver lá, quem vai te estender a mão, sabe? Seus amigos? Não. Então, assim, você criar valores, você dá realmente o valor a quem te dá valor. So for Andressa to actually start to change her life, she had to set herself some new principles, some different principles. So now she's got some great advice for people that are maybe living the life that she lived before, or something similar, different problem, but also a problem that could, bring a person down. Let's see what advice she gives here. Não espere estar de frente com a morte para mudar. Não importa se você roubou, se você matou, se você se prostituiu. Aprenda a se perdoar. Busque essa fé inteligente. Busque a Deus. Encontre o perdão. Sabe, a minha libertação aconteceu na Igreja Universal, sabe, a minha entrega no altar foi muito importante, porque ali existiam pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que me ajudaram a passar por tudo aquilo, sabe, porque não vale a pena. Hoje a minha vida é maravilhosa, a minha vida é transformada, hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir, eu tinha insônias, sabe, durante a noite eu não conseguia dormir, eu era viciada em remédios, e hoje eu estou liberta de tudo isso. Então, assim, a minha vida está totalmente outra. E você que está em casa e diz assim, não, mas não tem mais jeito para mim. Tem sim. Se eu conseguir mudar, você consegue também, sabe? Tudo que você plantar, você vai colher. Todas as atitudes que você decidir tomar na sua vida, vai chegar um momento que isso vai ser cobrado. Vai chegar o seu julgamento. Sabe, não espere estar de frente com a morte para tentar começar uma nova vida. Talvez você não tenha essa oportunidade,
Talvez você atravesse a rua e morra, sabe? O que você fez de bom, sabe? Você pediu perdão para Deus? Você pediu perdão para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai? Você perdoou aquela pessoa que te fez muito mal? Porque eu hoje oro, eu faço oração pela alma do meu abusador, porque eu entendi a raiz. Por isso que é importante você ter uma fé, sabe? Você buscar em Deus. Porque a coisa mais importante no mundo que a gente tem é a salvação da nossa alma, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, hoje, eu escolhi o certo, o caminho certo. E eu sei que ali vai ter uma recompensa que é a salvação da minha alma. Isso para mim que importa. Então, toma essa decisão também. Na minha vida foram 27 anos de escolhas erradas e uma única certa que mudou toda a minha vida. Now, there are a lot of young people especially that are really obsessed with making money, with becoming famous. So we asked Andressa, what kind of advice would you give to young people that do want this kind of lifestyle? Let's see what she says. Bom, Chris, eu diria a todos os adolescentes que é tudo uma ilusão, que é uma busca sem fim, que o mercado da fama é muito perigoso, você acaba sendo muito sozinho, você acha que você vai ser amado, idolatrado, mas quantos famosos tem hoje que muitos conhecem, que já se mataram, que já se envolveram em drogas? Então, assim, cuidado, é perigoso, não vale a pena, não siga esse caminho, sabe? Não faça, não espere chegar no fundo do poço, não espere estar de frente com a morte, sabe? Porque você vai puxando uma coisa, vai puxando outra, e é uma busca sem fim. Então crie valores, dê valor à vida, às coisas simples da vida. Obrigada mais uma vez ao Chris B Show por essa entrevista e obrigada, Chris. So also thanks very much to Andressa for doing this exclusive interview for us, and her story was incredible and really, really inspiring, and I can say she's helping so many people today. She's helping people through the seminars that she's doing. She's now a TV presenter. She visits all sorts of people with dark past, all in a bid to help them. So I can honestly say that that was an amazing interview, and thank you so much again, Andressa, for doing that for us. Now, what I want us to take away from tonight's show is her main message, which was that it's never too late to change your life, no matter how troublesome it may be. So if she could do it, you can do it too. And like Andressa, you know, she's now inspiring other people. You can also use your past, no matter how bad it was, to actually, you know, change things and to inspire and help others out there who are going through the same thing as you. Now, sadly, that's all we have time for, but remember, if you have a story to tell us or an experience to share to motivate and inspire others as well, please do get in touch. You can visit our website and get in touch from there, chrissybshow.tv. Also, you can let us know your thoughts on this exclusive interview with Andressa by tweeting us at Chrissy B Show or commenting on our Facebook page, The Chrissy B Show. I really hope you've enjoyed the programme and also learned something. Till next time, bye-bye for now.